Olá, a bênção a todos os irmãos e simpatizantes dos cultos oriundos de raízes de matrizes africanas. Você está no canal Orixás na Fé. Eu sou Babalorixá Bruno Jair. Olá, irmãos. Inicialmente, precisamos fazer um acerto. Os vídeos agora não serão mais postados às terças e quintas. A pedido de alguns irmãos e de alguns amigos que pediram para colocar os vídeos terças e sextas. Por quê? A distância dos vídeos estava muito curta, tá? Então, a partir dessa semana já, os vídeos serão postados sempre às terças e sempre às sextas-feiras. Vamos fazer essa mudança para que vocês tenham mais tempo de ver os vídeos, com a distância de um vídeo para o outro, tá? Então a gente vai estar fazendo isso. Sempre terças e sextas-feiras estaremos postando os vídeos. E vídeos de terças-feiras, aqueles vídeos que são continuação. Terminou o assunto, ele já emenda na outra terça-feira. E os vídeos de sextas-feiras são aqueles vídeos mais livres, como eu fiz um vídeo sobre ervas, para quem não viu, dá uma olhada lá no canal. Todos os vídeos que nós já postamos estão lá, tá? Nós fizemos um vídeo bem interessante, falei um pouco sobre folhas, um pouco sobre paioçanha, falei sobre como preparar, de maneira bem simples, como preparar um banho, dá uma olhada. E os outros vídeos também eu comecei a falar sobre a chegada do candomblé no Brasil, como surgiu o Queto, como surgiu a família de Alaquetu, tá? Começou a falar sobre a divisão das raízes. Então acompanhe os vídeos, que os vídeos estão bem interessantes, bem bacana, e sempre um vídeo vai complementando o outro. E nessa semana nós conseguimos trabalhar com o Instagram, tá? O Instagram, comecei a postar os reels, falando também sobre folhas, então é muito importante que vocês participem, tá, gente? Então assim, o que eu sempre falo, se inscrevam no canal, é muito importante que vocês se inscrevam, para que o canal possa crescer, tá? É muito importante que vocês dêem o like, porque o like vai sinalizar ao YouTube que vocês estão gostando dos vídeos, então é muito importante. Também ativem o sininho, porque o sininho, toda vez que nós lançarmos um vídeo, como eu já falei no vídeo passado, nem todos os vídeos está programado para terça e sexta, mas nós podemos ter um vídeo de uma live numa quarta-feira ou numa quinta, ter uma entrevista que seja fora do dia. O sininho vai estar indicando a vocês. Então é importante que vocês também ativem o sininho. Não adianta se inscrever no canal, dar o like naquele vídeo que viu e acaba perdendo um outro vídeo. Não adianta. Então o sininho ele tem essa função, tá? E outra coisa muito importante, comentem. Algumas pessoas já estão comentando, alguns amigos comentando, tá? Os irmãos estão começando a comentar. Através dos comentários eu vou estar interagindo com vocês, tá? Então comentem nos vídeos, é muito importante, dê sugestão, acrescentem, se vocês sabem alguma coisa do assunto que foi abordado, querem participar, comentem sobre o assunto, entendeu? Ficou alguma dúvida que eu não sanei de vocês, também perguntem, usem as perguntas para isso. E também compartilhem, é muito importante o compartilhamento de vocês, tá? Dessa forma que nós vamos estar levando para outros irmãos, então compartilhem dentro do grupo de Facebook, entendeu? Compartilhe no Instagram de vocês. Para quem já tem Telegram, compartilhe no Telegram também. Grupo de WhatsApp, é muito importante compartilhamento, senão nós não crescemos. Se vocês não compartilharem, o canal não cresce. E nem todas as pessoas vão ter essa informação, tá bom? Então no vídeo de hoje, irmãos, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre dentro da casa de Queto, a casa de Alaquetu, tá? E se você quer saber o porquê que a pessoa precisa ser feita no santo, ser iniciada, me acompanhe até o final do vídeo de hoje, que nós vamos estar respondendo essa pergunta.
Então, irmãos, nos primeiros vídeos que foram postados, eu falei sobre o surgimento da cidade de Quito, tá? Sobre os reis de Quito, que são os Alaquetus. Disse como chegou o Candomblé ao Brasil, foi através da escravidão, entendeu? Que de lá vieram muitas princesas, vieram as sacerdotisas. Elas, depois de um tempo, conseguiram alforria e criaram, né, a primeira casa de candomblé no Brasil, que foi o Engenho Velho. Do Engenho Velho já teve uma separação. Algumas Yarorixás saíram, formaram o Apofonjá e formaram também o Gantuá. E outras saíram para formar o Jeje, tá? Como também tem Angola. Então, assim, hoje nós vamos falar mais um pouquinho de dentro da organização, de dentro das casas de Alaquetu, tá? Dentro das casas de Quito. Como começou esse desenvolvimento? Primeira casa constituída, tá? Casa de Engenho Velho. Dali, alguns filhos foram iniciados, tá? Esses filhos, com o tempo, tem filhos que nascem, que têm um cargo para ser futuros Yarorixás, Babalorixás. Tem filhos que nascem, nascimento dentro da religião, não o nascimento físico, tá? Eles nascem na religião para ter outros tipos de cargos. Tem filhos que nascem que são orgãs, tem filhas que nascem que são equede, e assim vai. E a partir de 7 anos, tá, da obrigação de 7 anos, isso é um assunto que a gente vai falar mais detalhadamente no futuro, aquele filho que tem cargo, vamos dizer assim, para ser um Maior-Orixá ou um Babalorixá, ele é preparado durante esses 7 anos e depois ele tem direito de abrir a sua casa. A sua Yarorixá preparou, no início eram as Yarorixás, depois que foram surgindo os Babalorixás, foram preparando seus filhos, e esses filhos começaram a abrir suas casas. Uns foram para o Nordeste, outros vieram para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, outros foram para o Sul, e assim o candomblé foi se espalhando pelo Brasil, tá? Muito forte dentro da Bahia, muito forte dentro do Rio de Janeiro, tá? Mas também tem as suas casas dentro de São Paulo, dentro do Nordeste, dentro do Brasil inteiro, tá? O candomblé ele foi crescendo por todo o Brasil. E como começa essa sociedade, esse ebé, tá? Ilê é a casa, Ilê é a casa do orixá, tá? Axé é a força, Ilê é Axé, a força de uma casa, e ebé é a sociedade que habita dentro daquele axé, tá? Quando nós falamos de ebé, nós falamos da sociedade, do grupo que vive dentro do Ilê. Ilê é a casa, e Axé, o nome já diz, é a força, tá? As cantigas, elas são não entoadas em português, tá? Seja Angola, seja Jeje, seja Alaquetu, tá? Elas são entoadas em línguas africanas, tá? Alaquetu, nós falamos em Iorubá. Dentro de Jeje, nós vamos ter influência muito grande do Fon e assim por diante, tá? Então as rezas, as cantigas, tudo vem, tá, oriundas da África, tá? São cantigas que são centenárias, são milenárias, vêm passando de séculos em séculos, gerações e gerações, e são entoadas até hoje. Então a linguagem que é usada para reza e cantiga dentro dos axés de candomblé não são feitas em português, tá? Isso é muito importante salientar. Dentro da casa de candomblé, vamos falar de Quito. Nós temos aqueles que ainda não são iniciados, tá? Primeiro nós temos a famosa, o termo muito usado em Umbanda, a famosa assistência. O que é assistência? São aqueles irmãos que não são diretamente da fé, mas gostam da fé, são os nossos simpatizantes.
vai ter um candomblé, vai ter um xerê de orixá, essa pessoa vai lá, ela gosta de sentir aquela energia, ela gosta de tentar cantar, de bater palma, ela gosta de acompanhar, então ela vai participar dessa forma, tá? Existe aquele que acabou de entrar para a religião, tá? Ele é chamado de Abiã. O Abiã é aquele que não é ainda iniciado, tá? Ele não entrou dentro do culto diretamente, mas ele já é um filho da casa, ele já faz parte da casa, participa de todos os cultos da casa, mas ele ainda não é feito. Quando ele é iniciado, quando ele é feito, ele é passado a ser chamado de Iaú. É aquele que casa com o orixá, aquele que é esposo, uma esposa, aquele que é casado com o seu orixá. Esse é o Iaú. Tá? Acima do Abiã, que é aquele que está começando ainda, logo depois o Iaú, que vai aprender muito, ele acabou de ser iniciado. Existe o Ebome. Dentro do candomblé nós temos a obrigação, a iniciação, tá? Nós temos a obrigação de 1 ano, a obrigação de 3 e a obrigação de 7. Falaremos desse assunto futuramente também, tá? Mais detalhado. A gente precisa respeitar o tempo dos vídeos para que não fique cansativo, não fique muito grande. A gente precisa falar e às vezes partir, porque é muito assunto, como eu falei para vocês. Nós temos assunto para falar centenas, até milhares de vídeos, tá? Então a gente vai dividindo para vocês aprendendo aos poucos. Aí tem a obrigação, tem a iniciação, que é a primeira obrigação, que ele se torna um Iaô. Tem a obrigação de 1 ano, a obrigação de 3, a obrigação de 7. Ele toma os seus 7 anos. Ele se torna o mais velho. O nosso mais velho, o meu mais velho. Que é o Ebome. Tá? O Ebome, ele é aquele que já passou por toda aquela trajetória de Iaô, passou por todo aquele aprendizado, aquele filho que aprendeu a entoar uma reza, aprendeu a dançar por orixá, aprendeu a fazer um banho de erva, aprendeu uma comida do orixá, aprendeu os orôs, que são os segredos dos conhecimentos. Ele está preparado. Ele é o mais velho, o Ebome. Aí, ele pode ser alguém de cargo, que é isso? Alguém que vai ter uma função dentro da casa, tá? Como as amorôs, as aebés, tá? Ou ele pode ter o cargo de se tornar um babalorixá, uma ialorixá. Babalorixá, que vocês conhecem tradicionalmente como Pai Santo. Babalorixá é o pai guardião das cabeças. Ialorixá é a mãe guardiã das cabeças. Então, se ele tem esse cargo, na obrigação de 7 anos dele, ele recebe esse cargo. Tá? E se ele tiver o cargo para ter a sua própria casa, ele vai ser auxiliado pelo seu zelador, pelo seu babalorixá, pelo seu orixá, para que ele possa abrir a sua casa. É o final de um ciclo e o começo de outro. É o final do ciclo de Iaô, daquela criança que está aprendendo, para um novo ciclo de Ebome, de um mais velho, de um preparado. E essa é a hora que ele vai começar a ter seus filhos, tá? Que ele vai preparar novos zeladores futuramente, novas zeladoras. É o ciclo da vida dentro da religião. Então, eu sempre falo isso. É muito importante os mais novos, tá? Existe o respeito por aquele mais velho que tanto trabalhou dentro de uma roça, tá? Mas é muito importante respeitar o ser humano e respeitar o mais novo dentro da religião. Porque o mais novo é a vida. É o mais novo que dá continuidade da religião. Se só existisse mais velho dentro da religião, a religião acabaria. Então o Iaô, o Abiã, ele é a renovação do ciclo. Ele é a renovação de uma casa. Ele é tão importante como qualquer um. Dentro da casa de Candomblé, falando de Quito, nós temos o Ogã, tá? Quem é o Ogã? O Ogã, ele tem a função de algumas funções.
tá? Porque toda vez que nós falamos de Ogã, lembramos daquele filho da casa que toca o gã, ou que toca o atabaque. Mas não é apenas essa função dos ogãs. Existem os ogãs que são ligados diretamente às ofertas ao orixá, tá? Que são ligadas diretamente a essa parte. Tem os ogãs que são os axoguns, tá? Tem os ogãs que são ligados diretamente ao toque, tá? Eles que auxiliam no toque, que tocam os atabaques, auxiliam os filhos a aprender os toques, a aprender as danças, tá? Existe o Pejigã, que é o guardião do quarto sagrado de santo, é o guardião do Peji, tá? Existem as funções dos ogãs, tá? E os ogãs são filhos que não incorporam, eles não têm incorporação, tá? Eles ficam acordados, eles auxiliam dentro da administração da casa, junto ao pai de santo, à mãe de santo. Nós também temos as Equedes, as mães Equedes. Nós temos nossos pais ogãs e nós temos nossas mães Equedes. Equedes são filhas que não incorporam também. Existem os caminhos das Equedes. Tem as Equedes que estão mais preparadas para a cozinha dos axés, para a cozinha dos ilês. São aquelas Equedes que são preparadas para preparar as comidas dos orixás, tá? Fundamental para os boris, para as iniciações, tá? Nós temos aquelas Equedes que já são mais preparadas para os orôs internos, tá? São aquelas Equedes que são preparadas para dentro dos roncós. Depois nós vamos falar com calma o que é um roncó, o que é um sabagi, tá? As Equedes são mais preparadas para isso, essa parte de orôs dentro do sagrado. E existem as Equedes que a gente fala que é Equede de sala. O que seria uma Equede de sala? São Equedes mais voltadas para vestir o orixá quando ele vai sair nos festejos, quando ele vai dançar. Aquelas Equedes que são mais preparadas para dançar com o orixá, o famoso pé de dança, que trazem os orixás para bailar no salão, que preparam o orixá que acaba de chegar dentro do culto, preparam o orixá. São elas que levam os orixás para dentro dos quartos santos para ser vestidos, para ser paramentados, tá? Então existem as funções, tanto de Ogã como de Equede, mas só existe Equede mulher, só existe Ogã homem. São cargos distintos, tá? E existem outros cargos, vamos falar também, vamos fazer um vídeo só sobre isso. Hoje eu quero falar mais como funciona a administração dentro de uma casa de candomblé e de Quito, tá? Existem outros cargos que são os amorôs, que são muito ligados aos orôs de Bara, do começo dos candomblés, da cerimônia do Ipadê, tá? As agimundas. Existem as aebés, que são as mães responsáveis por passar a cultura dentro do axé. São inúmeros cargos que ajudam a organizar, a administrar o axé, tá? Então, assim, isso que é importante. Eu falei para vocês como é o primeiro, tá? E como que a pessoa chega no barracão? Como a pessoa chega a ir pro axé? Primeiro, ela sendo aquele simpatizante. Ela vai ser um simpatizante, ela vai se apaixonar, ela vai gostar, vai se identificar e vai entrar para a religião. Então nós falamos um pouco de Abian, falamos um pouquinho de Iaô, falamos um pouco sobre os ebomes, sobre o Pai de Santo, as mães de santo, sobre os ogãs, sobre os equedes, tá? Sobre essa estrutura. E dentro da casa de santo, cada um tem o seu porquê, tá? E todos se ajudam. Porque é uma casa de santo, mas é um ilê, é uma casa. E toda a casa precisa ser organizada. Então vão ter filhos que vão estar lá voltados para a limpeza da casa, outros vão estar preparando a comida de orixá, outros vão preparar a comida dos convidados que vão estar presentes dentro de um festejo de candomblé, vão estar preparando, os ogãs vão estar preparando os atabaques, entendeu? Para ter um som bonito. Cada um tem sua função dentro da casa. E os cargos, nós vamos falar mais depois, é justamente isso. É para organizar aquelas pessoas que são responsáveis pelas funções. Aí nós temos o cargo, tá? Então, assim, dessa forma que funciona.
Existe, como eu falei, a obrigação inicial, que é a iniciação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, eu vou terminar sobre esse assunto, o vídeo. E existem os toques durante o ano, que são os toques em homenagem, quando tem candomblé, quando tem toque de candomblé, tá? Dentro de uma casa de candomblé. Quando há filhos tomando obrigação, tá? O que seja isso, aquele filho que está sendo iniciado, o filho que vai tomar os seus 3 anos, o filho que vai tomar 7 anos, aquele Ogã que está sendo feito sendo confirmado, aquele Aked que está sendo feito sendo confirmado. Todas as ocasiões nós temos o candomblé, a festa do orixá. Tá? É quando nós falamos, hoje vai ter a saída do orixá. Tá? E todas essas ocasiões nós temos o toque. Tá? E também temos alguns toques durante o ano em homenagem aos orixás. Tá? Aí depende de cada casa, depende de cada doutrina da casa. Há casas que tocam para Pai Ogum, Mãe Monjá e Pai Odé. Aí depois nós temos em junho toque para Babá Xangô, Babá Irá. Nós temos em agosto Lubagé, que é o toque para a família G. Aí nós temos no final do ano o toque das Iabás. E assim vai. Tem outros toques também que são fora as obrigações, que são toques em homenagem aos orixás, e geralmente a homenagem ao orixá mais velho da casa, que é do pai de santo, da mãe de santo, é quando tem também os toques de candomblé, tá? Que são os festejos. Tá? E se trabalha bastante, mas em pró aquele orixá. Se trabalha para o sagrado, se trabalha para aquele orixá. E assim, a união, a força dos filhos de uma casa que constroem um axé. Isso é muito importante. Agora vamos responder, né? Por que alguém precisa ser iniciado, precisa ser feito no santo? Você quer saber a resposta? É agora. Então, irmãos, vamos falar sobre esse tema tão polêmico. O porquê, qual a necessidade de ser iniciado? Por que a pessoa precisa ser feita? O termo feitura, tá, vem de ser feito para o santo, tá? De ser preparado. Algo que é feito foi algo que foi preparado para a religião. Nós estamos iniciados àquele culto e feitos para o nosso orixá. Por isso que se diz, eu vou ter minha feitura. Tá? Nós somos iniciados para aquela religião, feito para o nosso orixá. Cada caso é um caso. Tá? Nós somos feitos de energia. O nosso ori, a nossa cabeça, tá? Ao qual espiritualmente ela é dividida em 5 lados, na verdade, as pessoas falam 4, mas são 5. Nós somos todos feitos de energia. E o que acontece quando você tem uma... Vou dar um exemplo bem simples, básico, para vocês entenderem. O que acontece com uma bateria? Se você tem uma bateria de um controle remoto de casa, se você tem uma bateria... Desculpe até a comparação simples, mas é para vocês entenderem com facilidade. Você tem a bateria de um carro, descarregou. O que é preciso ser feito? Recarregar essa bateria. E o nosso ori é feito de energia. Quando essa energia começa a se dissipar, quando essa energia começa a enfraquecer, nós precisamos revitalizar essa energia. Tá? O orixá nos escolhe, é outro assunto polêmico, e esse é tema para um vídeo só sobre isso. Tá? O porquê nós somos escolhidos pelo nosso orixá e como é feita essa escolha. Prometo a vocês que terão um vídeo sobre isso. Fatores que levam a pessoa a ser feita. Principalmente o momento que chega, quando essa energia chega a um ponto que não tem mais o que se fazer. Existe uma caminhada até a iniciação, existe uma caminhada até a feitura, que são os boris, que são aqueles fundamentos que se dão alimento ao ori, a cabeça, o bori, tá? Que se alimenta. Existe o ubi, existe o bori, existe algumas tentativas para se dar tempo
e para ver se aquela cabeça consegue ser energizada sem a necessidade de uma iniciação, tá? Então é feito dessa forma. Alguns fatores podem influenciar, sim. A parte hereditária é muito marcante. É aquele fator de você nascer numa religião, você já traz aquela energia toda com você, você já traz todo aquele axé contigo, aquela força, tá? É muito comum filhos de pessoas iniciadas acabarem tendo a necessidade de serem iniciados. Isso acontece muito porque há uma proteção espiritual desde o ventre da mãe. Aquela criança que está sendo gerada, ela já está sofrendo uma proteção, ela já está sob influência de uma proteção grande dos orixás. Então ela passa a ter uma ligação com o orixá dentro do ventre. O orixá, ele está embalando aquela criança antes do nascimento. Isso é um fator muito determinante. Muitas pessoas têm influência de herança para ser feitas. Outras em identificação. Aquela situação que eu disse para vocês, que começa com simpatizante, gosta da fé, ela entra na fé, se torna uma biã, ela passa a gostar, se aproximar tanto do orixá, que é uma hora que há necessidade de ser feito. É a identificação do filho com o seu próprio orixá. O próprio filho vai se aproximando do orixá. É mais um fator que influencia muito na feitura, na iniciação de um filho. E algo que é muito importante nós falamos: nem tudo dentro da religião se resolve com iniciação. Há casos que não precisa se iniciar, tá? Outros não. Depende muito de como o Ori vai ficar, de como o Ori está respondendo, de como o Ori está ficando, tá? Tudo depende da energia do Ori, tá? Então há casos que é possível não ser iniciados, há casos que não, depende muito. E há pessoas que não são iniciadas, que vão para a casa de candomblé, cuidam das suas coisas, tá? Tomam um Ori, alimentam o seu Ori, tá? Alimentam o seu orixá, às vezes tomam uma limpeza, passam por uns ebós, passam por uns orôs e nunca precisam ser iniciadas, tá? Então é o que eu digo, cada cabeça é de verdade a sua sentença. Cada Ori tem sua forma de reagir. Outra coisa que às vezes também influencia é a vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma vida inicialmente tão complicada, está próxima a energias tão difíceis, energias tão ruins, que aquilo vai destruindo aquela energia que ela tem. Ela vai enfraquecendo o orixá de uma tal forma que é onde o orixá se aproxima e o orixá precisa de energia. Essa pessoa acaba precisando ser iniciada, tá? O caminho da pessoa. Então são diversos fatores que influenciam. A herança, como eu falei, do ventre, a identificação de um filho com o orixá, o caminho de vida que a pessoa passa também influencia muito. Às vezes vai enfraquecendo demais essa pessoa, tá? E chega um momento que ela precisa ser iniciada. Então, assim, são diversos motivos da iniciação, mas sempre voltado para o Ori. Quando o Ori pede, é a hora. Não é o zelador de santo que determina o momento que um filho é feito. Não é o filho que determina o momento que ele é feito. É o orixá, tá? Não existe aquele babalorixá, aquele orixá que vai determinar se aquela cabeça vai ser feita ou não. Isso está errado. O que determina é o jogo. É na hora que ele vai consultar Ifá, que ali o orixá vai dizer: chegou o momento do meu filho ser iniciado. Também não é pela vaidade. Às vezes o filho está com tanto amor pelo orixá que ele quer ser feito. É uma vaidade positiva, aquela vaidade de querer ser feito. Mas às vezes não é a necessidade. Às vezes o orixá não quer naquele momento. Então não é um zelador, não é zeladora, não é um filho. É o próprio orixá. Tá bom? Espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Quinta-feira teremos outro vídeo com um tema mais livre, é um tema bem polêmico. Acompanhe, que eu acho que vocês vão gostar, que é um vídeo com um tema bem polêmico. Desculpe hoje pelo vídeo mais longo, mas era bastante assunto para nós conversarmos, tá? E a partir dessa semana, como eu disse, terça e sexta estaremos subindo os vídeos. E não esqueça de nos acompanhar no Instagram, dê uma olhada nas minhas redes sociais, que é muito importante estar aqui para vocês verem, tá? Acompanhem no Facebook, acompanhem no Instagram,
E toda semana estamos juntos no nosso encontro marcado, aqui no nosso canal Orixás na Fé. Eu sou Bárbaro Orixá Brujerá e agradeço a todos. Que Pai Oxalá e Pai Irá possa abençoar toda a nossa semana e sempre abençoe a nossa vida. Axé.